Muito bem, queremos conversar sobre a vida do profeta Eliseu. Vemos que Eliseu foi aquele discípulo do profeta Elias e que pediu ao Senhor porção dobrada do espírito de Elias. Elias lhe disse: você pediu uma dura coisa, uma coisa muito pesada, uma coisa muito puxada para um ser humano. Mas se você vir quando eu subir, quando eu for tomado da terra, então o seu desejo se cumprirá. Ou seja, era necessário que Eliseu tivesse perseverança para receber a promessa sobre a sua vida. E nós sabemos que é necessário perseverança para podermos experimentar todas as bênçãos espirituais que Deus tem para nós. É preciso perseverança na caminhada, na jornada cristã, para caminharmos com Jesus, para experimentarmos tudo que Ele tem reservado para nós. É necessário não desistir, não desanimar, mas continuar, perseverar até o fim. E Eliseu, então, recebe esta bênção maravilhosa, porque ele viu quando num redemoinho um carro de fogo, cavalos de fogo, pararam ali junto aos dois e Elias foi tomado, Elias entra naquele carro e Elias joga para Eliseu a sua capa, o seu manto e vai naquele cavalo, naquele carro de fogo puxado por aqueles cavalos de fogo. Eliseu, então, agora, ele está de posse da promessa do Senhor na sua vida. Nós precisamos conhecer as promessas de Deus para nós através das Escrituras, ler a Bíblia, deixar o Espírito Santo nos ensinar, receber do Senhor aquilo que Ele prometeu para aqueles que nele creem. É importantíssimo para uma vida espiritual abundante e plena de paz e de alegria. E nós vamos ver como que Eliseu, na sua jornada, a vida dele, outras pessoas que estiveram ali ligadas à sua vida, como foram abençoadas com as promessas de Deus. Vamos ver então o que está escrito em 2 Reis, no capítulo 4, como Deus vai usar o profeta para abençoar uma família, para abençoar jovens, para abençoar uma mãe viúva. Diz assim: certa mulher, das mulheres dos discípulos dos profetas, clamou a Eliseu dizendo: meu marido, teu servo, morreu, e tu sabes que ele temia ao Senhor. É chegado o credor para levar os meus 2 filhos para lhes serem escravos. Eliseu lhe perguntou: que te hei de fazer? Dize-me, o que é que tens em casa? Ela respondeu: tua serva não tem nada em casa, senão uma botija de azeite. Então disse ele: vai, pede emprestadas vasilhas a todos os teus vizinhos, vasilhas vazias, não poucas. Então entra e fecha a porta sobre ti e sobre os teus filhos, e deita o teu azeite em todas aquelas vasilhas, põe à parte a que estiver cheia. Vamos parar aqui um pouquinho no texto e vamos ver o que está acontecendo na casa de uma viúva. Não uma viúva qualquer, mas viúva de um dos discípulos de Eliseu, um profeta. Aquela senhora casada com um profeta, talvez jovem, talvez com seus 30 anos, tinha 2 filhos, os filhos pequenos ainda, ou entrando na adolescência, e o marido morreu. E ela então vem até o profeta e diz: olha, meu marido morreu e o credor veio. Quem sabe a casa estivesse hipotecada, quem sabe ela como viúva não tinha como manter a família, mas tinha, além de tudo, dívidas para serem pagas. E as dívidas eram pagas naquela época através do trabalho. Se alguém ficasse por devedor, ele deveria pagar com seu trabalho, ele seria levado como escravo, seria vendido como escravo, ou seus filhos
a sua casa dependendo do tamanho da dívida. E então a dívida seria paga com o trabalho, com o trabalho. Os escravos seriam libertos apenas no ano do jubileu. E aquela senhora então estava aflita, ela viúva, seus filhos seriam levados para serem escravos, para serem servos dos credores. E o que seria dela? Como ela iria subsistir? Como ela iria viver? E ela então foi ao líder. Ela foi a Eliseu e ela contou a sua situação ao profeta. Nós vemos aqui que esta mulher agiu de maneira sábia e correta. Ela tinha um problema e ela sabia quem poderia resolver o seu problema. Ela sabia a quem recorrer, ao profeta de Deus, pois o seu esposo era um profeta. O seu esposo era um discípulo. Estava aprendendo com Eliseu a andar com Deus. Eu creio que aquele homem, aquele profeta, muitas vezes chegava em casa depois de um dia de aprendizado com Eliseu, depois de um dia de palestras, de aula, e ele chegava em casa e compartilhava com sua esposa, com seus filhos, aquilo que ele tinha aprendido. Quem sabe ele chegava em casa e dizia: olha, hoje nós ouvimos sobre o poder de Deus, sobre como Deus age com tanto poder, como nós podemos tomar posse das promessas do Senhor. Como o profeta Eliseu nos fala que Deus não nos deixa sozinhos, que Deus não nos deixa abandonados, que Deus cuida de nós, que Deus não nos desampara. Quem sabe ele trazia palavras para sua esposa, textos da Escritura, textos dos livros de Moisés, falando exatamente sobre o cuidado de Deus. Não te deixarei, jamais te desampararei. Ela ouvia, ela cria, mas agora ela estava vivendo uma situação tão difícil. Ela estava diante dos credores e ela então vai ao professor. Ela vai ao mestre, ela vai a Eliseu e ela então expõe a sua situação. Ele diz: o que eu posso fazer por você? Quem sabe ele até pensou um pouquinho: o que eu posso fazer? Era uma situação grave, era uma situação difícil. O que ele poderia fazer? Não era apenas o jantar, não era apenas fazer uma compra de supermercado para passar a semana ou o mês, mas eram dívidas e ela precisava de sustento. Ele então lhe faz uma pergunta, e a pergunta é: o que você tem em casa? O que você tem em casa? E ela pensa o que ela teria de recursos em sua casa, o que poderia ser vendido, o que poderia dar algum lucro, render algum dinheiro para a família. E ela disse: tua serva não tem nada a não ser uma botija de azeite. Quem sabe aquele azeite puro, aquele azeite fino, aquele azeite que era para os profetas ungirem outros profetas, ungirem sacerdotes, ungirem reis. A sua tarefa como profetas, eles tinham ali uma botija de azeite, um azeite fino e puro. Tua serva só tem o azeite. E azeite na Bíblia tem um significado muito especial. Simboliza o Espírito Santo de Deus. O Espírito de Deus que nos foi dado. Foi dado como companheiro, foi dado como guia, foi dado como mestre, foi dado como Senhor para nós. O Espírito de Deus. Quando eu estive ali em Israel, eu pude visitar ali no Yad Hashmonah, nós pudemos visitar um lugar onde eles têm uma prensa, onde eles têm todo aquele maquinário, aquele equipamento todo para mostrar como se fazia o azeite nos tempos bíblicos. Aquelas bolsas feitas de fibras
da tamareira, das folhas de tamareira, e como se colocavam ali as azeitonas, como era colocado ali com pedras para quebrar, para tirar da azeitona, para moer a azeitona, para que dela pudesse fluir o azeite. Como que aquela pedra tão pesada iria passando ali, iria rodando ali, quebrando, esmiuçando, tirando aquele caldo precioso, o óleo, o azeite. E esse lugar da prensa era o Getsemani, ou Getsemane, como nós dizemos. E Jesus, antes de ir para a cruz, ele passou por um lugar chamado Getsemane, ou Getsemani, ali bem no pé do Monte das Oliveiras. Monte das Oliveiras porque havia muitas oliveiras ali plantadas. Monte das Oliveiras porque era realmente um olival, e a oliveira é uma árvore nativa da Judeia. E ali no Monte das Oliveiras, então é claro, se recolhia o produto das oliveiras, se tirava aquele fruto, as azeitonas, e a azeitona tanto era usada na alimentação, em conserva, como o principal era o azeite, o óleo. E ali havia um Getsemani, havia uma prensa para espremer aquela azeitona, para tirar todo o seu, extrair todo o seu óleo, o azeite. E o primeiro óleo que sai é um azeite fino, é um azeite puro, é um azeite usado na alimentação, o azeite que nós colocamos na salada, o azeite que usamos para fazer várias receitas, e o azeite que era usado para ungir. Era o mais puro azeite. Porque depois que aquele primeiro óleo era recolhido, a prensa continuava espremendo então a azeitona um pouco mais, e então um óleo mais denso, que era usado na iluminação. Era usado para as lâmpadas. As lâmpadas não precisavam de um azeite tão puro, porque as lâmpadas eram apenas alimentadas por um azeite nos seus pavios, e o fogo queimava aquele óleo mais grosso, aquele óleo menos fino, aquele óleo que já tinha um pouco mais escuro, com detritos também do caroço da azeitona. E então a prensa continuava. Servia o óleo para a unção e para o alimento. Servia o segundo óleo para iluminar. E depois o caroço era totalmente espremido, quebrado, triturado, e aquele óleo que agora saía era quase uma graxa. Uma graxa que seria usada nas engrenagens, nas rodas dos carros, nas engrenagens todas dos maquinários rudes ou rústicos daquela época. A graxa exatamente para fazer com que a engrenagem pudesse funcionar de uma maneira macia, sem fazer barulho, sem atrito, sem aquecimento, mas de uma maneira suave, aquela graxa. Tudo extraído da azeitona, tudo extraído da azeitona. E vimos que Jesus, ali no Getsemane, ele foi espremido, ele foi moído, ele entregou tudo o que tinha, ele suou sangue no Getsemane. Ele disse 3 vezes a mesma oração: Pai, afasta de mim este cálice, mas não seja como eu quero, e sim como tu queres. Seja feita a tua vontade, Senhor, seja como tu queres e não como eu quero. Ali o Senhor estava se entregando. E a palavra de Deus diz: ele verá o penoso fruto do seu trabalho e ficará satisfeito. Foi da entrega total de Jesus. Foi de Jesus ter se dado totalmente ao Pai e
para nós. A sua vida nos servindo de salvação, a sua vida nos servindo de cura, a sua vida nos trazendo libertação, a sua vida nos trazendo paz por aquilo que Ele se deu em nosso lugar. Ele deu a sua vida, Ele entregou a sua vida. Ele mesmo disse, ninguém tira a minha vida, eu de mim mesmo a dou. Um modo sobrenatural ali como Jesus morreu, até mesmo Pilatos ficou assustado, os centuriões disseram, mas como que ele já morreu? Em 3 horas ele era um jovem forte. Os outros ladrões ali na cruz tiveram de ter as suas pernas quebradas para acelerar o processo da morte. Mas Jesus morreu não porque foi morto, não porque houve asfixia, porque houve a hemorragia. Jesus, Ele morreu ali porque Ele se entregou. Quando Ele disse, Pai, nas Tuas mãos entrego o meu espírito. E dizendo isto, Ele expirou. Nas Tuas mãos entrego o meu espírito. Ele deu a sua vida por nós. E ao dar a sua vida por nós, ao se entregar por nós, Jesus pôde nos enviar dos céus o Espírito Santo para estar conosco. Este Espírito Santo que é este óleo precioso, este óleo que serve para alimento, serve para ungir, para capacitar, para separar o seu povo para a sua obra. O Espírito Santo que nos alimenta, que nos fortalece. O Espírito Santo também que nos ilumina. Esse azeite também é para a iluminação. Ilumina a própria palavra de Deus, ilumina trazendo-nos a revelação da vontade do Senhor. E este azeite que também produz da azeitona ali a graxa para as engrenagens. Ou seja, o Espírito Santo aplicado aos nossos relacionamentos, onde as engrenagens não vão aquecer e quebrar e estragar ou fazer barulho, mas elas serão suaves, elas estarão prontas para funcionar sem estragar, sem fazer barulho, sem quebrar, sem aquecer. É a obra do Espírito Santo. Jesus veio nos dar, além da salvação, além do perdão dos nossos pecados, além da paz de nos restaurar a comunhão com os céus, a comunhão com Deus, Jesus veio nos dar o seu Espírito Santo para nos ensinar cada dia aquilo que devemos fazer, iluminar as nossas vidas, mostrando o caminho, mostrando a glória de Deus. E esse azeite, então, aquela mulher disse, eu não tenho nada, só tenho azeite, uma botija de azeite. Talvez você diga, eu não tenho nada, financeiramente eu não tenho casa, eu não tenho bens, eu não tenho... Mas se você tem o azeite, se você tem o Espírito Santo em sua vida, você tem tudo o que precisa. Você tem tudo o que é necessário para ser feliz. Você tem tudo o que é necessário para ter o suprimento para você, para sua casa, para os seus filhos, porque você tem o Senhor. Você tem este azeite. Aquela viúva disse, tua serva não tem nada, apenas uma botija de azeite. Então, o profeta de Deus, Eliseu, trouxe uma orientação para ela. Ele disse, você vai procurar as suas vizinhas. Vai às suas vizinhas e pede vasilhas emprestadas. Vasilhas emprestadas. É claro que uma pessoa que está em dificuldade, os outros às vezes fogem dela, não querem chegar muito perto para não se envolver com as suas necessidades. Mas emprestar é fácil. Ninguém vai negar emprestar uma vasilha, emprestar uma botija, emprestar cântaros. E o profeta disse, pede vasilhas, não peça poucas, peça muitas vasilhas, vazias, limpas, e traze. E ela foi e pediu aos vizinhos e trouxe as vasilhas.
Então ele disse: então entra e fecha a porta sobre ti e sobre os teus filhos, e deita o teu azeite em todas aquelas vasilhas, põe à parte aquela que estiver cheia. Partiu, pois, dele e fechou a porta sobre si e sobre seus filhos. Estes lhe chegavam as vasilhas e ela as enchia. Cheias as vasilhas, disse ela a um dos filhos: chega-me aqui mais uma vasilha. Mas ele respondeu: não há mais vasilha nenhuma. E o azeite parou. Então foi ela e fez saber ao homem de Deus, e ele disse: vai, vende o azeite e paga a tua dívida, e tu e teus filhos vivei do resto. Que coisa tremenda! Aquela mulher e seus filhos presenciaram um milagre maravilhoso. Eles ficaram tremendamente assustados, maravilhados, impactados com o que viram. Trouxeram aquelas vasilhas, colocaram ali na sua sala. A casa se encheu de vasilhas vazias, aqueles potes grandes, muitas vasilhas. E ela fechou a porta. Não era para ninguém mais estar ali vendo o que ia acontecer. Era Deus que haveria de agir. Muitas vezes Deus nos chama para fechar a porta, nós e os nossos filhos. Quando há falta de provisão, quando Deus vai trazer o seu milagre, é algo bem pessoal. Nós, nossa casa, diante do Senhor. Há muitas pessoas que às vezes têm um problema financeiro e elas contam para todo mundo. Ah, lá em casa eu não tenho nada para comer, eu estou com 3 meses de aluguel atrasado, a minha conta de luz, vão cortar minha luz, vão cortar a água, eu não tenho gás. Aí a pessoa, o irmão, vai suprir, vai ser o seu provedor, vai ser o seu supridor, vai te dar um dinheiro para pagar a conta de luz, vai fazer uma compra de supermercado e a pessoa vai continuar na dificuldade financeira. Porque Deus permite que a gente vá ao deserto para que a gente experimente que Ele é o nosso supridor, para que a gente experimente que Ele é o nosso provedor, que Ele tem tudo para nos dar. Então, Ele vai fazer um milagre diante dos nossos olhos. Com a nossa família, Deus vai operar ali um milagre de maneira gloriosa. Mas é importante que a gente saiba que é Deus agindo, é Deus fazendo. Há muitos que estão em dificuldade exatamente por isso, porque dão indireta para os outros, e os outros, as pessoas, é que vão ser o supridor. Aquela mulher ali, junto com seus filhos, viu o milagre. O azeite enchendo aquelas vasilhas, aquela botija não se acabava. Encheu as vasilhas e o profeta diz: vende, vende tudo e paga a tua dívida e você e seus filhos vão viver do resto. Era muito azeite. A provisão de Deus sempre é abundante. Você está vivendo algum momento difícil? Confie, fale com o Senhor. Veja que a provisão dEle é abundante. Não é só para o momento, mas Ele nos supre. Eu quero convidar você agora a orar comigo. Feche seus olhos, curve a sua fronte. Se for possível, se ajoelhe. Ore comigo dizendo assim: Senhor, eis-me aqui em Tua presença. Eu abro o meu coração, confesso que sou um pecador e preciso do Teu perdão. Confesso a minha necessidade, me entrego a Ti, Senhor. Te dou tudo o que sou, tudo o que tenho e te peço, entra na minha vida. Lava o meu coração, dá-me a Tua pureza, o Teu perdão e, Senhor, que o Senhor possa tomar conta de tudo o que sou e tudo o que tenho. Guia-me com Teu Espírito Santo. Pai, aquelas pessoas que estão vivendo momentos difíceis, momentos de dor, momentos de luta, de enfermidade, momento de necessidade de bens materiais.
necessidades financeiras. Ó Deus, que o Senhor possa operar nesta hora, trazendo a Tua provisão, o Teu azeite, a Tua presença, o Teu milagre. Abençoe cada pessoa que nos assiste com o Teu suprimento e a Tua paz. Em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Para receber todas as novidades do canal, inscreva-se e, se curtir o vídeo, clique em gostei. Aproveite para acompanhar a Rede Super nas redes sociais.